Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Sou o pesquisador Marcos Lopes. Você está no canal Espada Triunfante. Já aciona seu dedo, deixa aí um like, aciona o sininho para você receber notificações e que você possa deixar comentários para a gente entender o que você acredita, o que você pensa sobre esta questão que está sendo tratado nesta série, ok? Bem, o livro que nós estamos analisando é Uma Outra Herança Reformada, obra de 2017, aliás, é uma obra recente, tem acertos e tem erros a obra. Eu estou fazendo uma análise bem superficial da obra dos autores aqui, André Casagrande e Leandro Tomás de Almeida. Ou seja, não é algo exaustivo, mas estou analisando os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Os seus pontos fortes é que realmente eles apresentaram ao Brasil, né, o personagem Sebastian Castellion, que era uma pessoa que foi amigo de John Calvino, mas que mais tarde se tornou um opositor ideológico, teológico das ideias de John Calvino. E existe um livro em português, tá? Chamado A Providência Secreta de Deus, em que das penas de John Calvino ele refuta teologicamente as argumentações de Sebastian Castelli. É bom você conhecer e saber que existe esse livro, tá bom? Nós estávamos falando sobre a questão dos inimigos de John Calvino, certo? Que foram muitos, e destacamos 3, e devido esses inimigos, a imagem do reformador ela ficou bem distorcida, certo? Por essas pessoas. Eu tenho aqui algo que eu quero compartilhar com vocês. As características negativas de John Calvino não são recentes. Em um artigo mais importante da história da igreja, Thomas Davis demonstra que nos manuais de história utilizados nas escolas norte-americanas do século XIX, Calvino e o calvinismo foram consistentemente apresentados em termos negativos e depreciativos. Nesses livros didáticos, nós estamos falando de livros seculares, livros escolares, livros didáticos, 2 tópicos eram quase sempre associados ao nome do reformador: a doutrina da predestinação e o caso de Miguel Servetos. Davis argumenta que, paradoxalmente, num país tão influenciado pelo calvinismo, Calvino foi utilizado como um símbolo de repressão e tirania, em contraste com as noções de liberdade e progresso tão importantes para a mentalidade americana. Essa imagem unilateral de intolerância foi também aplicada aos puritanos. E, de fato, isso é uma grande verdade, porque se você pegar livros também seculares, didáticos, né, como este aqui, por exemplo, você vai ver aqui, por exemplo, uma declaração, né, falando aqui sobre John Calvino, sobre a Reforma Protestante e sobre John Calvino. Vamos ver aqui onde é que está a declaração. Olha aqui. Fala aqui sobre a questão de 1541 a 1560. Calvino governou a cidade de Genebra, submetendo seus moradores a um governo que mesclava política e religião. Entre as atitudes condenadas pelo calvinismo estava em jogo o culto à imagem de santos, as danças e o uso de roupas luxuosas e joias. Quem descumprisse as normas ou se rebelasse contra a doutrina era duramente punido. Alguns chegaram a ser condenados à morte, como o médico Miguel de Serveto, que foi queimado vivo por negar o pecado original. Então nós temos aqui uma informação correta e não correta. Ele foi para a fogueira de fato, mas pelo governo de Genebra e não diretamente por John Calvino. É lógico que John Calvino teve a sua participação testemunhando contra Miguel de Serveto. Isso aí é fato,
ok? Ele errou, de fato. Como eu já disse nos vídeos anteriores, ele devia ter ficado quietinho, não se intrometer nisso, mas ele foi se intrometer nisso. Agora, ele não foi queimado por questões de pecado original. Ele foi queimado lá por questões de negar a doutrina da Trindade, tá? A principal causa. Agora, a gente vê realmente essas histórias sendo contadas nos livros também, seculares, didáticos, e realmente isso que eu acabei de ler para vocês é um fato, é uma realidade. Agora, grande parte de verdades serem misturadas com mitos é porque realmente existe até autores, né, teólogos arminianos que também pegam fontes espúrias para trazer os seus tratados. Isso eu vejo constantemente na internet, tá? Não vou citar aqui organizações apologéticas, eu não vou citar aqui pessoas em si, tá? Eu poderia fazer isso tranquilamente, não há problema. Só que assim, essas pessoas pegam muitas fontes espúrias, né? Então, por exemplo, você pega fontes, por exemplo, como de Stefan Zweig, né? E diz que é 100% verdadeiro o que ele está dizendo ali. Eu já disse no vídeo anterior que a gente tem que ter um cuidado com as nossas fontes, que as nossas fontes podem ser mentirosas, falaciosas, que elas não têm procedimento da verdade, certo? A gente tem que ter um cuidado, sim, uma preocupação com a historicidade e não uma falta de preocupação, conforme eu vi aqui no livro Uma Outra Herança Reformada. Tem que ter essa preocupação, sim. Agora, Jerônimo Bossuet foi aquela pessoa que contribuiu com essa imagem do reformador protestante como um tirano. Acabou esse Bossuet voltando para o catolicismo romano. Nossa, que grande conversão ele teve, hein? Que grande lucro ele teve. Tá? Mas tudo bem. No livro Uma Outra Herança Reformada, nós vemos aqui que na página 11 eles falam sobre a contradoutrina de Castellium. Ou seja, a contradoutrina de Castellium era tentar mostrar que tanto os reformadores como os católicos estavam equivocados concernente à falta de tolerância. Concordo plenamente que realmente Sebastião Castellium estava certo mesmo, certo? Faltou nos reformadores daquela época, faltou nos católicos daquela época, certo? Um acordo, né, entre eles, o que infelizmente só aconteceu bem mais tarde, quando já tinha morrido muita gente, né? Só foi feito esse acordo, Edito de Nantes, em 1598, né? Mas faltou tolerância de ambas as partes. Isso aí eu tenho que concordar com o autor aí do livro Uma Outra Herança Reformada. Agora, temos que entender também que em questões doutrinárias, questões de doutrina, Sebastião Castelli não era das melhores pessoas. Tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele defendia o correto, mas dentro da Bíblia ele era complicadinho. Você entendeu? Então, ele, por exemplo, não acreditava, conforme a página 43 do livro Uma Outra Herança Reformada, ele não acreditava no livro de Cantares. Tá? Ele achava que o livro de Cantares, eu vou ler aqui para vocês aqui, página 43, certo? Está escrito aqui o seguinte: ele quis ser pastor, o Sebastião Castelli, ele quis ser pastor em Genebra. Mas como ser pastor se você não acredita em alguns livros da Bíblia? Fala para mim. Dá para você consagrar na sua igreja alguém a pastorado se ele não acredita em alguns livros da Bíblia? Não é que faltou tolerância nesse aspecto para que ele fosse pastor. Ele era professor de grego, ok? Agora veja, diz aqui na página 43, uma opinião do jovem pesou contra a sua ordenação. Ou seja, a opinião de Sebastião Castelli pesou contra a sua ordenação. Ele não admitia a interpretação alegórica do livro bíblico do Cantares nos Cânticos dos Cânticos, o qual considerava um cântico de amor
profano e impróprio para compor o cânone sagrado. Para ele, olha, não tinha valor nenhum o livro de Cantares de Salomão, tá bom? Então isso pesou para que ele ficasse muito chateado e não ser ordenado pastor. Ficou com uma aguinha no coração, entendeu? O pessoal lá não me consagrou. Já começou aí as dissensões, já começou aí as mágoas, né? Ele também fez, conforme a página 43 aqui, ele fez as suas próprias traduções da Bíblia, foram rejeitadas as suas traduções da Bíblia. João Calvino deu uma olhada, João Calvino era exegeta. Ele deu uma olhada e falou, não, essa tradução sua não está boa, não dá para ser aprovada. Então já ficou outra magoinha no coração. Sebastião Castelli já ficou magoado, certo? Então, foi acumulando mágoas, tá? E no próximo vídeo eu vou dar continuidade o que aconteceu com Sebastião Castelli, tá bom? Até o próximo vídeo, eu espero você lá e a gente vai continuar essa história aí, tão interessante.